E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Tavares e esse aqui é o canal Autoficção no IGTV. E eu tô vindo hoje para dizer para vocês que o meu livro novo, Ainda que a Terra se Abra, vai ser lançado agora em abril de 2020 pela editora Taverna. E eu estou vindo aqui para a gente fazer uma pequena campanha de lançamento. A gente está nos próximos meses, agora entre fevereiro e março, vão ter várias ações de lançamento e divulgação do livro. E eu achei que seria interessante vir conversar com vocês, o meu público, tanto leitor quanto colegas escritores, aqui pelo IGTV, sobre o projeto, sobre o processo de lançamento desse livro, sobre o processo de escrita, como é que me surgiu. Enfim, então depois eu até peço para vocês deixarem nos comentários qual tipo de curiosidades que vocês gostariam de saber. Antes disso, eu preciso mostrar para vocês os meus livros anteriores, né? Noite Escura, lançado em 2009 e em 2018 teve essa segunda edição bonitinha. Se passa a história de um assassino particular na cidade de São Francisco do Sul. E lançado em 2017, Andarilhos, pela editora Taverna, que ainda é minha casa editorial. O Ainda que a Terra se Abra vai sair pela editora Taverna agora em abril. Esse livro, eu lancei ele de um modo... Já vou começar aqui com o tema principal, né? Que eu lancei o Andarilhos de um modo totalmente despretensioso. Achei que ele ia ser lido pelos meus amigos e meus parentes. E ele foi acontecendo aos poucos quando eu me surpreendi, que eu notei que ele estava sendo vendido mais para fora do Rio Grande do Sul do que para cá. E isso foi me causando um medo e uma estranheza. Mas hoje que o livro já tem 3 anos de lançamento e ele continua sendo descoberto, continua sendo lido, eu vejo que foi um livro que deu certo. Eu fico muito feliz em dizer isso. A gente está esgotando já a segunda edição do livro. Provavelmente ainda em 2020 ou 2021 a gente vai ter a terceira edição. Os guris da Taverna querem fazer uma capa especial de comemoração, uma capa diferente, talvez um formato diferente. E esse livro significou um recomeço para mim. Por que um recomeço? Porque eu lancei o Andarilho em 2007 em formato de conto, era um conto curtinho. Depois em 2009 eu lancei o Noite Escura. E a minha carreira de escritor lá, morando em Bagé, meio que ficou por isso mesmo, né? Eu me formei na faculdade, abri escritório, comecei a escutar para concurso e a vida acabou me atropelando e não me deixando mais focar na literatura. Quando lá por 2016 eu tava com 2 capítulos escritos do Andarilhos e aquilo tava me fazendo mal, não conseguia tempo, acabei indo a psicólogo, psiquiatra, porque eu tive uma síndrome de pânico, que eles chamam, né? E comecei tratamento e acabei voltando a prestar atenção naquilo que eu queria, naquilo que era a minha essência, é o Rodrigo escritor que precisava voltar a aparecer. E bom, lançado em 2017 eu comecei a pensar no que seria o meu livro novo. E o primeiro estalo que deu do Ainda que a Terra se Abra foi quando eu estava lendo uma matéria, que eu até vou ver se consigo deixar aqui na bio ou nos comentários um link, que falava sobre o neo-rurais. Pessoas que estavam vindo para o interior depois de morar nas grandes capitais, em cidades grandes, em metrópoles, mas que não aguentavam mais aquela correria, aquela vida pesada, violenta, com tudo de ruim que tem nas cidades grandes, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E sobre essas pessoas que acabaram, por vontade própria, decidiram voltar para o interior. Então isso aí me deu um estalo de, que tema interessante, será que tem alguém falando sobre isso? Aí fui pesquisar achei algumas pesquisas universitárias sobre esse movimento, assim, nem tem um nome fixo, mas tipo, eu gostei do nome da entrevista, que dizia neo-rurais. E, mas não tem nada na literatura. E aí eu comecei a pensar no meu próximo romance, que tipo, eu queria contar uma história de Arrabaldes, né? Então até o primeiro nome dele foi Arrabaldes, né? Só que Arrabaldes pra gente são essas cidadezinhas satélites das cidades do interior, distritos, enfim. Só que na conotação mais clássica, Arrabaldes seria a parte periférica e eu não estava tratando da periferia no meu livro. Então eu acabei mudando para Longe Demais. Numa referência ao Longe Demais das Capitais, discos do primeiro CD do disco do Humberto Gessinger e dos Engenheiros do Havaí. Porque a minha história se baseava nesse contexto de se passar longe demais das capitais, porque o Brasil é muito maior que capitais e a maioria da literatura brasileira contemporânea é extremamente urbana, é extremamente de capitais. Não só do Rio e São Paulo, mas de Porto Alegre, de Belo Horizonte, enfim. São normalmente histórias que se passam em capitais. E a gente tem muitos brasileiros morando longe das capitais, que não se veem representados. Isso aí começou a balançar para mim. E nesse meio tempo, o Andarilhos dando certo, o Andarilhos sendo bem recebido, então eu vi que tinha um espaço para porque eu vinha chamar de literatura regional contemporânea, tinha um espaço de leitores querendo isso.
e o mercado literário não estava entregando para esses leitores esse tipo de literatura. E comecei a criar um personagem que pudesse representar isso. Então eu criei o Martim, um professor universitário, que tinha uma questão essencial, um trauma que ele tinha de família, uma briga muito grande que ele teve que ir embora e passou 8 anos fora. E essa pessoa volta para o Rio Grande do Sul quando, inicialmente, era ele recebendo uma notícia que o pai dele estava muito doente e ele viria acompanhar esse fim do pai dele, mas eu achei que ficaria muito mais forte o pai já ter sido retirado. Ele chega e só fica com aquela sombra, com aquele peso, o peso daquela ausência, daquele personagem ausente. E foi a partir daí que nasceu o livro Ainda que a Terra se Abra, ainda como Longe Demais. Ele só mudou de nome quando eu terminei a primeira versão e eu vi que o título ele tinha a ver com o universo, mas não tinha a ver com a história. Então, Ainda que a Terra se Abra, vocês vão ler o livro, vão achar essa referência no livro, mas eu já vou dizer para vocês de onde saiu. O meu personagem principal se chama Martim, em homenagem ao Martim Fierro, né, de José Giraldes. E Ainda que a Terra se Abra é um verso da poesia do livro Martim Fierro, Aunque la tierra se abra. Então é daí que veio o título do livro. E pensando no livro, pensando em si, eu acho que ele trata de um personagem que não queria saber das suas origens, um personagem que foi embora, traumatizado, magoado, e que ao voltar para o Sul com letra maiúscula, que ao chegar nesse Sul, nesse ambiente, ele começa aos poucos a se pertencer novamente, a se permitir pertencer ao Sul de novo. Então o Sul volta aos pouquinhos para dentro daquele personagem. Não como uma redenção, mas como uma consequência daquele universo. Então pensei também muito naquele clima do conto O Sul do Borges, e também em fazer um livro que dialogasse com a trilogia do Gaúcho a Pé do Ciro Martins. Quem não conhece, o Ciro Martins escreveu uma trilogia clássica aqui, ele é dos romances da década de 30, que tratava então 3 livros, um do Gaúcho na estância, um do Gaúcho na estrada, nos corredores, e um do Gaúcho chegando às vilas e às cidadezinhas, o êxodo rural. E o meu livro seria uma continuação temática, vamos assim dizer, pegando o ao contrário, a pessoa que saiu, mas que já fez toda uma jornada fora e retorna. Então é mais ou menos sobre isso, é sobre se aceitar, retornar e superar traumas e questões essenciais. O Ainda que a Terra se Abra ele vai ser lançado em abril pela Editora Taverna. Quem topar participar com a gente da pré-venda, que vai se dar a partir de março, vai levar para casa, então, junto com o livro de brinde, essa ecobag, a ecobag Made in Fronteira. Quem olhar ali no meu Instagram vai ver que tem uma explicação para esse desenho, escritor Tavares, e aqui um marco da fronteira. É só um presente, é só uma lembrancinha, mas a gente está pedindo para vocês que participem da campanha da pré-venda a partir de março, porque a gente precisa fazer o livro andar e a gente tem que ter uma ideia dessa aceitação antes de decidir o tamanho da tiragem do livro. Então, pessoal, foi a partir desses pequenos elementos que eu tive um mote para escrever uma história. Nos próximos vídeos, então, eu vou falar um pouco mais sobre esse processo de escrita, como é que se deu. Pretendo divulgar com vocês a versão do capítulo 1, a primeira que eu escrevi, e a final, aí talvez eu coloque ali no site para baixar. Pretendo aprender a editar vídeos para colocar aqui, queria botar umas imagens, botar uns negócios, mas não sei fazer. Mas enfim, como um retorno do meu canal Autoficção aqui para o GTV e como uma campanha do lançamento para Ainda que a Terra se Abra, conto com vocês. A gente não poderia escrever se não tivesse a presença de vocês, leitores. Conto com vocês nessa nova caminhada. É um momento muito importante e eu fico muito ansioso e nervoso, porque depois do Andarilhos ser tão bem recebido por todos vocês que me acompanham, é óbvio que dá um medinho de lançar um livro novo, mas quando a gente tem um propósito de vida, esses medinhos têm que ser afastados e a gente tem que caminhar. Pessoal, muito bom dia, boas leituras, bons livros e fiquem comigo. Me digam aí o que vocês acharam, por favor, comentem. Eu quero saber que eu não tô sozinho, tá? Um abraço e até mais.